Coríntios 11, a partir do versículo 23. Hoje nós teremos a ceia do Senhor, e o tema da mensagem é elementos da ceia do Senhor. E não queremos tratar em si do elemento pão, vinho, mas na ceia do Senhor existem outros elementos, que sem esses outros elementos pode acontecer a ceia do Senhor, porque é instituída por Cristo Jesus sobre dois elementos, pão, vinho, e Ele nos comunica graça através desses elementos, mas tem outros ingredientes, e aí podemos chamar de ingredientes, que torna a ceia mais marcante quando está presente, porque faz parte do próprio fundamento da ceia do Senhor, como está escrito a partir do versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Elementos da ceia do Senhor, ou ingredientes fora, além do pão e do cálice, do vinho. Quais os ingredientes Paulo nos revela aqui? Primeiro ingrediente está presente no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. É a certeza de que Deus nos comunica sua graça, nos comunica sua providência e seu amor, nos comunica sua palavra. Deus é o Deus que nos dá para entregar. Tem que ter esse sentimento em todo momento da ceia do Senhor, porque esse é um dos fundamentos, é um dos ingredientes da ceia do Senhor. Por que a ceia do Senhor? Porque Deus instituiu, Cristo instituiu. Porque estamos no culto a Deus, porque Deus assim se agrada. Porque lemos a palavra, porque Deus assim nos deu. Por quê? Se Deus não é o porquê, não tem porquê para o crente. Não tem sentido, não tem razão. Mas se Deus é o porquê, aí se torna o nosso mandamento, porque é a ordem do Senhor. Porque eu recebi do Senhor. Toda a ceia do Senhor tem que ser vivida dentro desse sentimento. Deus nos comunica algo, e eu tenho que receber na minha vida toda a comunicação de Deus. Na ceia do Senhor, Ele comunica graça. No dia a dia, comunica sua providência. Na reunião, na comunhão da igreja,
Ele nos comunica vida em abundância. Mas tem esse elemento aqui presente na ceia do Senhor: a certeza de que Deus é o Deus que dá. E nós recebemos para o egoísmo, para o fechamento? Não, para entregar. Bênção que eu recebo para abençoar, providência que eu recebo para providenciar. É marcante uma declaração de João Calvino, quando ele diz: Deus deu os pobres para converter os ricos à misericórdia, e deu os ricos para ajudar aquele que tiver necessidade. Está acontecendo isso? Não, mas veja a lógica, é a lógica de Deus. Fui abençoado para abençoar. O que eu recebi, eu também vos entreguei. Esse é um elemento próprio da ceia do Senhor. Deus é o Deus que comunica, e aí nos torna também pessoas que comunicam aquilo que Ele dá. Não é para o egoísmo, é para multiplicação de pão. O que você tem na mão? Aí o discípulo diz: Senhor, só temos uns pães e alguns peixes. Serve. Mas o que é isso? O que é isso para 5.000 pessoas? Não é nada para quem não sabe multiplicar conforme a bênção de Deus. Você olha, abre sua despensa, meu Deus, o que é isso? Só tenho 1 quilo de arroz, 1 quilo. O que é isso para a semana? Pode ser tudo, se sua despensa tiver a comunicação da bênção de Deus. Por quê? Porque era 5 pães, 2 peixes e 5.000 pessoas. E deu, porque o milagre de Deus está presente nessa comunicação, que é um elemento da ceia do Senhor. Deus nos comunica graça e me faz comunicador também da graça. O que eu recebi, eu entrego. Jesus é Pedro entrando na porta formosa, e o paralítico pede esmola, e ele diz: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou a você. Em nome de Jesus, levanta. O que ele tinha? Jesus. O que ele tinha? O milagre de Jesus. O que ele tinha? O poder de Deus. O que ele tinha? O que Deus pode fazer? Transformar vidas. Porque ele mesmo, Pedro, foi transformado por Jesus. O que eu recebi, eu também entrego. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento: também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Outro elemento é que na ceia Deus estabelece em nossos corações o propósito de não permitir que as noites escuras da alma ou da vida nos impeça de viver o milagre dele. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, e ele sabia que um dos que colocava a mão lá no prato iria traí-lo. Mas a traição destruiu a ceia do Senhor? Não. A traição destruiu o amor de Jesus? Não. A traição destruiu a capacidade de Jesus tornar aquela noite um grande milagre de Deus? Não.
Por quê? Porque faz parte do elemento, de um dos elementos da ceia do Senhor, esse ingrediente de tornar o crente capaz de superar as noites escuras da alma. De tal forma que na noite, no dia, no momento, no instante em que você é atingido pelo mal, não lhe falta superação, porque a ceia do Senhor mostra justamente isso. O que representa ela? Corpo de Jesus ferido, moído, crucificado, mas ao mesmo tempo esperando a volta dele, ressuscitado, superado, vivo e não morto. Esse é o ingrediente da ceia do Senhor. Outro ingrediente: diz que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças. Não pode faltar na ceia do Senhor gratidão, ações de graças, porque ela é um chamado à gratidão. Tomou o pão e deu graças. E olha o chamado de Deus. Tudo que você colocar a mão tem que ser como Jesus, para ações de graça. Do pão, da água, da vida, da família, do trabalho, dos momentos, dos tempos, horas, dias, anos. É colocar a mão e louvar a Deus em gratidão. Começa na ceia e termina na vida. Começa na vida e termina na ceia do Senhor. A gratidão. Ele não somente pegou o pão e distribuiu. Não. Uma vez, com o pão na mão, ações de graça. Toda propriedade sua tem que ser um louvor de gratidão a Deus. Tudo que você é e tem que ser louvor a Deus. Quando isso acontece, a ceia do Senhor não somente tem sentido, mas a ceia do Senhor nos mostra que dele depende tudo. Por ele vivemos, existimos e respiramos. A ele toda a nossa gratidão. Você sente na ceia do Senhor gratidão? Pois ela é forjada de gratidão. Porque antes da ceia do Senhor, sempre tem uma oração de gratidão. Para mostrar que antes de qualquer coisa, vem a gratidão e não a ingratidão. Quantas vezes a gente pega um prato de comida, né? Toma um prato de comida para murmurar. Levamos o pão à boca para murmurar, praguejar. E Jesus tomou o pão para agradecer. E pão com gratidão é muito mais gostoso. Vida com gratidão é muito mais saborosa. Mas, por melhor que seja o pão, até mesmo o pão do céu, Israel que diga, Deus enviou o pão do céu para Israel. Com pouco tempo o povo murmurou. E até mesmo o pão do céu, com ingratidão, se torna amargo. Agora, pão amargo com gratidão se torna doce. Então, é um elemento da ceia do Senhor. E é elemento da vida cristã. Gratidão. Diz também Jesus: tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e diz. Outro elemento: partilha.
foi dado para que eu possa distribuir, partir. Crente não é aquele isolado em si mesmo. Crente é aquele que sabe que é possível multiplicar o pão, o peixe, a vida, as emoções, o amor, as amizades. Isso é ser crente, é ser cristão. Ele entrega aos discípulos para quê? Para eles partir. Como diz o texto, o partiu e disse, né? Entregou partilhando, dividindo, para que dê para todos, e não só para um. A oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso pedimos: pão nosso de cada dia me dá hoje. E não diz assim: me dê o pão do ano todo. Por quê? Quem pede para o ano todo é egoísta. Quem pede pão de hoje, dai-me, Senhor, é confiante. Porque basta o seu dia, a cada dia o seu mal. Deixa que o amanhã cuida Deus, o hoje providencia o Senhor. Outro ingrediente que se percebe na ceia do Senhor: tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. A morte de Jesus, a fé de que Jesus morreu por nós e de que Jesus é real nas nossas vidas, é o ingrediente na ceia do Senhor. Jesus é vivo. E o nosso credo, a nossa crença é: Ele veio, morreu por nós, sendo nós pecadores, e ressuscitou. E tem uma coisa, é que, como diz, isso é meu corpo que é dado por vós. Jamais deve sair do coração crente: Jesus morreu por mim. Toda a ceia do Senhor e toda a vida cristã é esse anúncio: Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim, sendo eu, como diz Paulo, um dos maiores pecadores. Interessante que às vezes a gente só acha que o outro é mais errado do que a gente, não é? E Paulo diz: sendo eu o maior pecador. Sim, esse é o ingrediente na ceia do Senhor. Todo momento de adoração, de louvor, de entrega dos elementos, de participação da ceia do Senhor, depois da vivência da ceia do Senhor, no dia a dia, é que Jesus morreu por nós. E isso deve gerar gratidão, um amor, serviço, fé, compromisso. Jesus deve se tornar a respiração da nossa vida, porque Ele morreu por nós, foi entregue por nós. Outro elemento da ceia do Senhor: memorização. Fazer isso em memória de mim. É inculcar, não tirar da cabeça. Fazer isso em memória de mim. Tem como esquecer Jesus? Não. Por quê? Participe da ceia do Senhor. Tem como esquecer Jesus? Não, porque um dos elementos da ceia do Senhor é lembrar.
Não é esquecer, é lembrar, memorizar. Hoje, a pedagogia da memorização, né, não está muito em voga. Mas antigamente era memorizar. Eu lembro que eu estava com dificuldade em matemática. Então a professora falou com minha mãe. Isso na década de 80. Então ela, quando veio da escola da reunião, já trouxe uma tabuada. Já foi entrando e disse: você vai memorizar. Até hoje não tenho dificuldade com matemática, né? Memorizei. Tem dificuldade com Jesus? Memorize. Como memorizar? Participe da ceia do Senhor devidamente, tornando esses elementos parte da sua espiritualidade e fé, de tal forma que você memoriza Jesus. Nunca mais terá dificuldade em crer nele, viver ele e nele andar. Fazer isso em memória de mim. Outro ingrediente na ceia do Senhor no versículo 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A noção de que nós temos um compromisso, uma aliança. E o termo aliança é o que vocês consideram mesmo, é um casamento. Que não há nenhuma proposta de divórcio que sintamos interessados a nos engajar. Essa é a nova aliança no meu sangue. Então a ceia do Senhor nos apresenta Jesus como noivo e a igreja como noiva, e que se unem num casamento eterno, que jamais se desfará, e que é isso que se torna marcante. Porque eu e você, porque eu e Jesus, porque nós temos uma aliança. Quem pode quebrar esta aliança? Ninguém. Porque Deus é poderoso para nos manter unidos a Cristo e unidos como corpo que funciona bem ajustado para a glória de Deus. Esse é outro ingrediente. A noção dessa realidade de aliança que temos com Deus, com cada um, como igreja. E diz mais o texto bíblico: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O Evangelho é um dos elementos da ceia do Senhor. Evangelho significa anunciar Jesus como Senhor e Salvador. Todas as vezes que vocês tomarem a ceia do Senhor, lembre-se, vocês têm que anunciar a morte de Jesus. Mas o anúncio da morte de Jesus não é como o anúncio de muitas mortes que nós comunicamos, né? Fulano, você soube? Porque aquele nosso vizinho acabou de falecer de um acidente, acabou de falecer de uma bala perdida. Não é esse anúncio. O anúncio da morte de Jesus é: Ele morreu, mas pelo poder de Deus ressuscitou, e vivo está, real e salvador. Todas as vezes que se reunirem, lembre-se, você se torna missionário, pregador do Evangelho, porque faz parte da ceia do Senhor o anúncio do Evangelho. A ceia do Senhor já é o Evangelho. A ceia do Senhor é anúncio do Evangelho, porque do contrário não existiria a ceia do Senhor.
Mas existe a ceia do Senhor, que Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores, ressuscitou, e agora nos reunimos para Deus comunicar a sua graça através da ceia do Senhor, e na nossa comunhão o mundo vê que Jesus é real e deve desejar a Jesus. E finalmente, um ingrediente da ceia do Senhor é discernimento. Examine-se cada um a si mesmo, coma, beba da ceia do Senhor. Discernimento. O termo discernimento poderia ser traduzido por deixe de ser cego e volte a ver, olho vivo, olho aberto. É discernimento. Faz parte da ceia do Senhor enxergar bem as coisas de Deus. É um ingrediente, é um dos elementos. Agora, é muito fácil enxergar o argueiro do olho do outro, né? Só que a trave que está no nosso é muito complicado. Examine cada um a si mesmo, porque a gente gosta de examinar o outro, mas não a si mesmo. Ingrediente básico da ceia do Senhor: discernimento, de tal forma que eu entendo a mim mesmo, vejo a mim mesmo, decifro a mim mesmo, e o que eu sou no reino, no corpo, no Evangelho, na palavra de Deus, na vontade de Deus, o que eu sou ou não sou. O que importa nessa questão de discernimento sou eu. No amor, o que importa é você, mas no discernimento sou eu. É aquilo, tenho que amar você e discernir a mim. Por quê? Porque do que adianta, diz as Escrituras, eu tirar um argueiro que está no teu olho, e a trave que está no meu olho continuar? Do que adianta eu fazer você entrar no céu e eu ir para o inferno? Do que adianta? Por isso, já que eu não posso salvar você e nem você pode me salvar, então eu tenho que cuidar da minha salvação em Cristo Jesus. E você cuida da sua salvação em Cristo Jesus, porque nem posso levar você e nem você pode me levar. Por isso, discernimento, que eu possa discernir individualmente. Isso é básico na ceia do Senhor, na vida crente, o nosso viver em comunhão com o corpo que funciona para a glória de Deus. Então, que assim seja a nossa ceia do Senhor nessa noite, que assim seja a nossa vida no Senhor, e que toda a nossa vida seja uma Eucaristia, seja uma ação de graça, seja uma comunicação da graça de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, louvo-te e te dou graça, que o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto sobre nós e nos dê paz, que além do pão e do vinho, que é suficiente para o Senhor comunicar tua graça maravilhosa que nos basta, que possamos, Deus, viver outros ingredientes que se pode perceber nesse momento de ceia do Senhor, e assim viver, e assim crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Sim, no nome de Jesus. Amém.